Deus é amor e ser amor não é aceitar todas as coisas. Ele, acima de tudo, é justo, é justiça. E vamos falar da justiça de Deus, aonde que está empregado o seu verdadeiro amor, porque ele não pode se contaminar para agradar a ninguém. Começando no livro de Deuteronômio, capítulo 31, 32, versículo 4 e 5. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade e nenhuma iniquidade há nele. Se não há iniquidade, ele não pode ir contra aquilo que ele colocou como pecado e como salvação. Salvação só um meio, seu Filho amado Jesus Cristo pela obra da cruz do Calvário. Justo e reto é. Corromperam-se contra ele e seus filhos não são, mas a mancha é deles, é daqueles que andam nos maus caminhos, geração torcida e perversa. Aqui está falando dos israelitas, mas também do povo nos dias de hoje que se acham tão santos. Afirmavam ser filhos de Deus, mas não eram. Eram uma mancha e dignos de recriminação. Isaías 1:4. O quanto isso tem a ver isto com a igreja moderna? Tudo, por causa que vivemos de leis e doutrinas humanas, não estão dando lugar às sagradas escrituras. Vamos ver o que diz aqui a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 37, versículo 23 e 24. Ele é o Todo-Poderoso, ao qual não podemos alcançar. Grande poder em juízo, em multidão de justiça, não afligirá ninguém. Portanto, temam os homens. Ele não considera os que se acham sábios de coração. Portanto, pelas suas próprias palavras, Eliú é eliminado. Aqui está falando do amigo de Jó que estava o acusando. Nós devemos ter a sabedoria dentro da palavra do Senhor, porque a sabedoria humana, a sabedoria de livros, não agrada e não agrega nada diante do Senhor. Livro de Salmos, capítulo 9, versículo 8. E ele mesmo, aqui fala de Cristo, julgará o mundo com justiça e exercerá juízo sobre os povos com retidão. Se ele julgará o mundo com justiça, o que ele é justiça, amor, como pode nós querermos andar em pecado, andar em qualquer coisas indecentes e achar que Deus é amor e por isso vamos herdar o reino dos céus? Não, isso não é possível. O governo do mundo está sobre o seu ombro. Isaías 9:6. E ele tem que ser justo. Ele é justo para com todos. A palavra de Deus está aí para que todos possam examiná-la, lê-la e se entregar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 26 e 27 nos diz: muitos procuram o favor do governante, mas do Senhor vem o juízo de cada um. Um governante carnal pode errar e muitas vezes o faz ao proporcionar favores, mas o príncipe Emanuel exercerá um juízo diferenciado e infalível. A abominação é aos justos, o homem iníquo, e a abominação é o ímpio, o de retos caminhos. Estes dois não podem caminhar juntos, porque eles não estão de comum acordo. Amós 3:3. Vamos ver aqui o que diz a palavra do Senhor mais adiante, no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 8. Porque eu, o Senhor, amo o juízo, aborreço o que foi roubado para holocaustos. Portanto, guiarei na verdade a sua obra e farei com eles uma aliança eterna. Nesse caso, a palavra juízo e justiça. Portanto, o Senhor ama a imparcialidade, a equidade, as medidas corretas, a honestidade, a integridade, a veracidade, a retidão. Aborreço o que foi roubado para o holocausto. Refere-se às nações que roubavam Israel de sua posição, desse modo fazendo cessar os holocaustos que tipificavam o Calvário.
Portanto, guiarei na verdade a sua obra. Refere-se ao Senhor dirigindo a obra e ela, desse modo, sendo garantida pela verdade. A frase também significa como eles foram tratados injustamente. Eles serão tratados justamente, serão recompensados fiel e exatamente pelo que sofreram. Assim como eles têm alegria eterna, agora também tem uma aliança eterna. Para quem vai vir a recompensa? Para aqueles que se entregam a Jesus Cristo junto da obra da cruz e examinam as Sagradas Escrituras, deem lugar a ouvir ou a estudar as Sagradas Escrituras, para que o Espírito Santo possa nos libertar, para que ele possa nos conduzir à salvação. Livro de Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem em sua força se glorie o forte, nem o rico se glorie em suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, que ele me entende, me conhece, que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. O versículo 23 revela o fato de que nada que o homem tenha, independente do seu suposto poder, valerá no tempo da adversidade. No entanto, o versículo 24 nos diz que o que passará na prova, apenas isso é a palavra de Deus. Não são profecias, não são revelações humanas que estão enchendo o povo, mas estão deixando eles cada vez mais afastados do Senhor. E aqui no Novo Testamento, Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, dito com referência à cruz, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pela cruz, e apenas pela cruz, o homem é reconciliado com Deus, porque nele, por meio da cruz, se descobre a justiça de Deus, estar no relacionamento correto com Deus, de fé em fé, de fé se relaciona com Deus como provedor, e em fé se relaciona com o homem como o beneficiário. Como está escrito: mas o justo viverá da fé. Revela Paulo demonstrando que a justiça pela fé não é nenhuma ideia nova, mas encontrada nos profetas. Abacuque 2:4. Deus abençoe a todos e que nós possamos compreender que o amor de Deus, em primeiro lugar, começa pela sua justiça, e ele não pode aceitar o pecado se a pessoa não se entregar totalmente à obra da cruz e dar lugar ao Espírito Santo para se libertar do pecado. Ele é condenado à morte eterna, assim diz a palavra do Senhor. Não adianta doer, não adianta resmungar, não adianta reclamar, porque não sou eu que digo, mas as Sagradas Escrituras é que dizem isso, que todos aqueles que continuam andando nos maus caminhos são levados à morte eterna. Mas aqueles que se entregam à obra da cruz, nenhuma condenação mais há. Ah, mas eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, mas continuo no roubo, na prostituição, no homossexualismo, nos maus tratos, falando mal da vida dos outros, tendo a vida do jeito que eu quero. Lá em Romanos, capítulo 1 ao capítulo 6, Paulo vai explicar que aquele que é nascido da carne vive no pecado, mas aquele que é nascido do Espírito dá lugar às Sagradas Escrituras e ao Espírito Santo para nos libertar. Deus abençoe a todos, um forte abraço.